Olá, vamos falar sobre depressão? A depressão é um transtorno de humor, considerado como uma doença mental pelo DSM, aquele manual diagnóstico de doenças mentais que eu já mencionei em vídeos anteriores. A depressão, ela atinge cerca de 5,8% da população brasileira e ela é encarada ainda com muito preconceito por pessoas que não conhecem ou não entendem de fato o que significa a doença depressão. Aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul, é um lugar onde o trabalho braçal ele é muito valorizado. Nós somos um estado onde a economia agropecuária ela é bastante forte, bastante marcada, e a região onde pessoas, né, que trabalham muitas e muitas horas, que precisam de muita disposição física para desempenhar os seus trabalhos, além de outros trabalhos, claro, administrativos, comerciais, né, que também são fortemente marcados aqui na nossa região, mas eu percebo que aqui na região sul, né, existem muitas pessoas deprimidas e também alvos de preconceito. Mas por que será? Porque as pessoas elas não conseguem entender que a doença mental ela também atinge, né, o nosso aparato físico. Afinal de contas, nós somos mente, corpo, espírito, somos várias dimensões, né, envolvidas numa só pessoa, num só indivíduo. Mas aí, a pessoa deprimida, ela apresenta alguns sintomas que não condizem muito bem com a cultura da nossa região. Como, por exemplo, a pessoa deprimida, ela passa a perder aquela disposição física que anteriormente ela apresentava. Pessoas deprimidas, ou elas passam a demonstrar um humor mais deprimido, né? Ou acontece uma perda, né? Uma diminuição daquele prazer habitual. O manual, então, o DSM, ele preconiza que para que todos os critérios, né, eles sejam colocados como uma doença mental, como um transtorno depressivo maior, né, a pessoa ela precisa apresentar alguns sintomas e que eles tenham a duração mínima de 2 semanas, como por exemplo o humor, né, deprimido, como eu falei, ou a perda de emoção ou de disposição, né, daquela pessoa. Além disso, as pessoas que apresentam depressão, elas têm alterações fortes no apetite, né? Ou essas pessoas, elas perdem, por exemplo, 5% do seu peso, ou essas pessoas elas têm um ganho de peso muito grande num curto período de tempo. Essas pessoas, elas apresentam alterações de sono, como ou insônia, ou uma hipersonia, né? Pessoas deprimidas, elas têm o afeto embotado. O que significa isso? Elas não apresentam tristeza ou alegria, né, ou decepção. Simplesmente aquela pessoa, ela parece que ela perde, né, aquela expressão de humor, né? Então, essas pessoas elas se tornam apáticas, né? Elas não conseguem expressar muito bem aquilo que elas estão sentindo. Por isso que depressão não é tristeza. Tristeza é um estado, né, um estado atual daquele momento, de alguma dificuldade que a pessoa esteja passando, de uma decepção. Mas a depressão ela vai muito mais, ela vai além disso, né? Então é possível entender que uma pessoa que está deprimida, ela vai manifestar vários sintomas, tanto de ordem física como de ordem mental. Um sintoma que está fortemente marcado ao depressivo, além de todos esses que eu já disse, né? Existe uma nomenclatura que chama pé de chumbo, né? Que a pessoa ela passa a sentir um peso enorme sobre os seus braços, sobre suas pernas, e parece que sim, parece que essa pessoa ela tem sapatos de chumbo, ela para caminhar ela se arrasta.
Existe uma outra nomenclatura também que se chama o bolohai, que é aquele nó na garganta, né? A pessoa ela vai falar e ela já sente aquele desconforto, muitas vezes até uma dor, né? Então ela prefere nem se manifestar aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, ela fica para si mesma. São pessoas que estão muito ensimesmadas, no sentido de que elas não conseguem nem olhar a situação que está ao redor delas. Muitas vezes a situação que está ao redor delas não é uma situação negativa, não é uma situação deprimente, né? Mas devido a esse estado interior, né, essa pessoa passa, né, a se comportar de acordo com os critérios da sua doença. Mas então, ok, foi dito que a depressão é uma doença, não é um sentimento, não é um estado. O que é, de fato, a depressão pelos olhos da ciência, né? A depressão, ela é uma doença psicofisiológica, o que significa dizer que a depressão, ela é considerada, né, uma desordem na bioquímica dos nossos neurônios. Os nossos neurônios, para eles trocarem informações entre si, eles se utilizam de substâncias chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão passar a informação de um neurônio para outro, né? E esses neurotransmissores, existem diferentes neurotransmissores e eles vão passar diferentes informações de um neurônio para o outro. Cada neurotransmissor é responsável por uma função dentro do nosso cérebro e que vai desencadear reações em todo o nosso corpo. Os principais neurotransmissores envolvidos no transtorno de humor, né, que é a depressão maior, eles são os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. A serotonina, ela é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e disposição, né? Disposição mental, disposição física, mas principalmente pela sensação de bem-estar, né? A pessoa não está se sentindo bem naquele momento. A dopamina, ela é considerada o hormônio ou o neurotransmissor, a substância do prazer, porque a partir de momentos, de experiências, de situações prazerosas, né, o cérebro ele passa a liberar a dopamina, e essa dopamina então ela vai atuar em todo o corpo, fazendo com que o sujeito se sinta relaxado, se sinta prazeroso naquele momento, ele tenha prazer nas atividades que ele está desempenhando. A noradrenalina, ela é um precursor da adrenalina e ele faz com que nós nos sintamos dispostos fisicamente, que tenhamos energia, né, para atuar nas nossas diferentes atividades, sejam elas atividades diárias, de trabalho, de convivência social, atividades que são mais individuais, né, mas essa é a função da noradrenalina. E claro, né, além de regular várias funções fisiológicas do nosso corpo, ok? Mas aí o que acontece? As pessoas que têm, né, o transtorno de humor deprimido, né, a depressão, essas pessoas elas passam a ter uma desregulação desses neurotransmissores e ou essa pessoa ela diminui a produção, né, dos neurotransmissores, ou no processo de recaptação, né, do neurotransmissor, ele não é bem absorvido pelo neurônio, ou em alguma partezinha ali ele é roubado antes de ser absorvido pelo próximo neurônio. E os medicamentos, eles vão atuar justamente nesses processos de recaptação, de absorção, de melhor aproveitamento do neurotransmissor pelo cérebro, pelo neurônio, pelo corpo, né? Mas aí, então, existe essa desregulação, certo? Tá, ok. O que isso causa, né, na nossa mente, no nosso corpo, e como que isso pode ser revertido? Veja bem, é possível de uma maneira não medicamentosa,
né, alterar os estados de produção dos nossos neurotransmissores. Estamos falando então de terapias não invasivas, né, de terapias, de psicoterapias ou de terapias que possam estimular a produção desses neurotransmissores sem precisar de medicação. Olha só, essa situação da qual eu estou falando se trata de processos depressivos leves, tá? Para processos depressivos, onde uma pessoa está com uma depressão moderada a uma depressão grave, tá? É necessário, sim, tratamento medicamentoso. Muitos pacientes, eles resistem, porque eles têm medo de se viciarem nos remédios, porque eles têm medo de que aquele remédio altere muito o funcionamento físico e mental. Ok, certamente, toda medicação, ela vai ter um efeito colateral, toda medicação, ela vai ter o seu contraponto, não é mesmo? Mas nós temos que entender o seguinte, qualquer doença, né, física, ela muitas vezes é tratada de maneira medicamentosa, é feita uma terapia medicamentosa para isso, é feita uma prescrição medicamentosa para que essa pessoa passe a ter de volta o seu estado anterior à doença. E a depressão não é diferente, né? Nós precisamos nos conscientizar de que se o nosso corpo não está trabalhando como devia, às vezes, né, conforme prescrição médica, nós precisamos dar um empurrãozinho para o nosso corpo para ele voltar a produzir as substâncias necessárias, né? Mas eu havia falado então que existem alguns procedimentos para que a gente possa, né, ter uma regulação hormonal, uma regulação dos nossos neurotransmissores. Bem, a alimentação é uma delas, né? Se você tem uma alimentação saudável, se você tem uma alimentação equilibrada, né, dentro de toda aquela pirâmide alimentar que nos é ensinada desde lá da infância, né, baseada, né, em alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, alimentos oleaginosos, alimentos com baixo índice glicêmico, baixo índice de gordura que nos faz mal, né? Mas alimentos ricos em ômega 3, né? Outros alimentos ricos, né, em zinco, selênio, alimentos ricos em triptofano, todos esses alimentos, eles vão estimular a produção, né, de serotonina no nosso corpo, de dopamina também. Os exercícios físicos, eles são essenciais para uma pessoa que está iniciando num processo depressivo. Bom seria que essa pessoa já fosse uma praticante, né, de exercícios que ajudassem a regulação fisiológica. Porém, né, antes tarde do que nunca. Os exercícios, eles também nos ajudam a regular, né, os nossos ritmos circadianos, os nossos ritmos fisiológicos de respiração, cardiológicos, e todas essas atividades, elas vão desempenhar como um protetor e produtor de substâncias boas para o nosso corpo, incluindo a noradrenalina. Além disso, né, atividades ao ar livre, contato com a natureza, convivência social saudável, relacionamentos afetivos salutares, troca de afeto, né? É importante nós aprendermos a dar e a receber afeto, de uma maneira não invasiva, de uma maneira que seja saudável e recíproca, ok? Essas são algumas dicas para a gente lidar com a depressão. Se você está passando por isso, quiser fazer algum comentário, quiser compartilhar a sua história, fique à vontade. Mas se você acha que não quer colocar nada nos comentários, quiser me mandar um e-mail, entrar em contato, também fica à vontade. Se vocês conhecem alguma pessoa que passa por essa situação, quiser compartilhar essas informações, né? E eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, ok?
Abraço!